cartão funciona. Bom, dá início aqui ao nossa disciplina de pós-graduação, comunicação sensível. Já é, digamos assim, a segunda. Esse não seria o segundo ciclo do curso, na verdade é uma ampliação, né, do que foi falado no começo de 2017. Em 2017 nós tivemos pela primeira vez a disciplina comunicação sensível, que foi dada aqui segundo uma sugestão, uma proposição mesmo de uma aluna, não exatamente aluna, mas de uma pesquisadora de pós-graduação, em que eu participei de uma banca, em que ela trabalhava com a minha proposta teórica de comunicação, e num certo momento ela falou, olha, interessante seria que a gente fizesse um curso de comunicação sensível, né? E foi por esse motivo, né, que eu comecei a pensar nisso, não como um curso qualquer, mas como um desdobramento dos cursos que eu já havia dado e da minha própria proposição teórica, que para a área de comunicação, que está na nova teoria da comunicação, ou no princípio da razão do Leite. Então, a intenção dessa disciplina é trabalhar a comunicação do ponto de vista do que efetivamente produz efeitos, do que efetivamente produz resultados. Porque na minha concepção, a comunicação ela não produz resultados a partir de efeitos, digamos assim, bombásticos, gritantes, né? De formas apelativas e, de certa maneira, ostensivas da comunicação, mas a comunicação ocorre principalmente de forma mais eficaz através das formulações discretas, sutis e sensíveis, né? Essa é a minha tese, né? Não é só minha, né? Já está também em outros estudiosos e pesquisadores da área, e a partir disso foi feito um curso em março de 2017, que ele está mais ou menos condensado neste livro, que está aqui, vou subir um pouco essa tela, que aqui não está pronto, né? Ele está ainda em... Como eu disse, que a gente não tem acesso a pular as páginas. Subindo aqui, está aqui. Este livro que ele está em fase de elaboração. Sobe isso. Está aqui, 2017. Devagarinho. E que eu chamei comunicação sensível, a poder vivenciar fazer sentido. Esta obra, né, que hoje tem coisa de 120, 130 páginas, ou 150, não sei assim, já é o resumo, já é a síntese das discussões que fizemos aqui no departamento, na pós-graduação aqui de comunicação, e que concentra, condensa, né, reúne tudo aquilo que nós discutimos durante 4 meses aqui em 2017, na primeira vez em que foi dado o curso de comunicação sensível. Agora, o curso, na verdade, como todos os cursos, ele sempre produz uma certa continuidade, ele próprio dá espaço, né, para a sua continuidade. Então, o curso atual, que eu vou falar daqui a pouco, né, é um curso que expande, dilui algumas questões que não foram resolvidas no curso anterior e se propõe a ampliá-las e trazer novos autores, né? Eu acho que a questão sensível hoje é um dos temas
centrais, principais, mais delicados até da questão da comunicação. Né? Porque quando a gente fala em comunicação, a gente vai buscar exatamente quais são as fórmulas que mais efetivamente conseguem emplacar, no sentido de realmente fazer o outro incorporar, aceitar e participar daquilo que nós estamos vivenciando. Então, vamos lá. Então, a comunicação sensível é essa tentativa de trabalhar isso, que é um tema muito atual, hoje se discute não só aqui, mas também em outras partes da questão. Como nos Estados Unidos e na França, por exemplo, né, e que parece ser exatamente o eixo ou o núcleo talvez mais decisivo do processo de comunicação. Isso a gente vai ver daqui a pouco. Né? Estou esperando só a presença dos demais. Na verdade, há alunos inscritos aqui da própria pós-graduação da ECA, que são os alunos de pós-graduação regulares. Há alunos ouvintes, aliás, alunos especiais, que se inscreveram também, pelo menos 5 alunos especiais, e há os alunos, digamos assim, que se inscreveram livremente pela minha chamada pela internet, né? Pela lista Compós. Eu abri o curso para quem quiser assistir, participar, ou seja, aqueles que não têm o privilégio, né, de participar oficialmente da pós-graduação aqui, mas que têm vontade de participar, de conhecer, de discutir, de saber dos debates. Então está aberto também para essas pessoas, né, já que estamos numa universidade pública, né, e é de direito, de princípio, de todos os cidadãos de participar das atividades que ocorrem na universidade pública, já que ela é pública. Né? Então, há esses três tipos de participantes do curso. Né? Não sei até que ponto vocês aqui me conhecem, né? Eu estou aqui na pós-graduação há um certo tempo, né? Desde 1982, né? Já são alguns anos, e praticamente todos os anos eu dou curso de pós-graduação aqui na ECA USP. Né? Algumas vezes foram 2 semestres seguidos, né? Outras vezes foram cursos dados em apenas um semestre, mas de qualquer forma, praticamente todos os anos foram dados cursos, e sempre cursos diferentes. Né? Não houve nunca a repetição de um curso, né? Não houve nunca o processo de repisar aquilo que já foi dado. Exatamente pelo que eu falei anteriormente, que um curso, na verdade, ele puxa outro. Né? As inquietações de um curso fazem com que a gente elabore outro curso de pós-graduação. E no decorrer deste tempo todo, foi desenvolvida uma pesquisa ou um projeto, uma linha de trabalho chamada a Nova Teoria da Comunicação. A Nova Teoria da Comunicação surgiu como curso de pós-graduação em 1989, quer dizer, já quase 30 anos. Ela foi praticamente desenvolvido durante a década de 90 e do ano 2000. Até que, em 2008, nessa mesma sala, nós fizemos o último curso da Nova Teoria, com esse nome, pelo menos, e que rendeu algumas publicações para a área. Né? O diferencial é que a Nova Teoria é uma maneira de estudar a comunicação que foi criada aqui, né? Na ECA, no nosso núcleo, e se propõe a ser uma teoria em movimento constante, em mutação constante. Ou seja, não é uma teoria que pode-se dizer que esteja estacionada num certo tempo ou que esteja datada, né? Ela pretende, ao contrário, ser continuamente reformulada, revista. Né? Bom,
Estamos aqui então, nos apresentamos todos, né? Vou passar rapidamente pela programação que eu penso fazer nesse semestre em relação ao nosso programa. Subir essa tela um momento aqui. Aos poucos esse sistema não está muito bom. Hoje nós estamos inaugurando essa tela aqui. Eu estou ainda um pouco insatisfeito. Nós tínhamos antes aqui um rolo, né, que puxava e o Data Show simplesmente publicava, então era mais fácil, digamos, operar, né, do que isso aqui. Mas vamos subir então. Essa programação vocês vão receber. Consigo subir aqui novamente. Essa programação vocês vão receber hoje, a primeira aula. Eu vou falar mais do que nós. Desculpe, as costas mais sérias e tal, senão eu não consigo. Só por agora. Então, a intenção, primeiramente, é fazer uma revisão, né, do que foi falado no curso passado, para que todos vocês se inteirem do que a gente falou, né, e conheçam também. Eu vou também disponibilizar esse texto para vocês, que está na outra tela, que estava aqui, que eu tinha passado, para vocês saberem o que nós já vimos em termos de comunicação sensível e como nós abrimos esta área, vamos chamar assim, né, da comunicação. Eu acho que a comunicação sensível é digamos, um campo ainda não só subexplorado, mas sequer explorado por nós, né? Há alguns colegas em Minas, na Bahia, que trabalham com a questão da comunicação ligada à questão estética, né, de um certo lado, né, estética como forma de comunicação e vice-versa, e tem uma sondagem, faz um tipo de sobrevoo em relação à questão sensível, mas nenhum deles, que eu saiba, no Brasil, ainda se propôs a fazer, digamos, um curso específico sobre o sensível, né? Comunicação como processo sensível, ou o processo sensível como a forma mais eficaz e efetiva da comunicação, né? Então isso é algo que tem a ver com esse primeiro curso, que eu vou, então, para a lista que vocês preencheram aí com os e-mails, eu vou passar o arquivo disso para vocês darem uma olhada depois da aula, uma hora que vocês tiverem, vocês percorrerem isso. Eu vou falar hoje também, eu vou fazer hoje um compacto disso, né, do que foi o curso, pelo menos das primeiras partes, porque na verdade há uma certa densidade aqui, nem sempre dá para falar tudo, né? É claro que qualquer coisa que seja muito compacta vai ter perda de qualidade, né? Então a ideia é atualizá-los no que a gente falou, para que a partir disso haja uma espécie de uniformização aqui da informação e que todos nós partamos disso para um novo curso, né? Então eu vou falar primeiro disso hoje, né? Aula 2, vamos passar um pouco pelos primórdios, quer dizer, quem primeiro falou da questão das afecções dentro de um certo rigor de pensamento foi Spinoza, né? No livro Ética, né? Que partiu a quarta parte da ética, que ele vai falar exatamente de como se comportam as afecções. E junto com Spinoza tem alguma coisa também do Leibniz, enquanto filósofo, né, que são, digamos, os primeiros pensadores a esse respeito. Na aula seguinte, eu vou trazer esse filósofo português chamado José Gil, né, no livro Imagem Nua e Pequenas Percepções, e vou dar uma passada também rapidamente pelo John Dewey, no livro Arte como Experiência, especialmente o capítulo 3, que é muito próximo ao que a gente está falando aqui. Então, nas aulas 3 e 4, né, a gente tem aqui Pequenas Percepções, Imagem Nua, Atmosfera e Clima, né? Essas Pequenas Percepções é um texto meu também, que vocês podem recuperar na internet, da Compós deste ano, né? A área de pós-graduação em comunicação realiza todos os anos a reunião anual da Compós, né? Este ano ela aconteceu em Belo Horizonte,
E lá eu estava num grupo de trabalho de epistemologia da comunicação. Eu apresentei um texto sobre as pequenas percepções, né? Pequenas percepções e grandes mudanças, né? Porque continua sendo a mesma tese que eu defendo aqui, de que a comunicação sensível, a pequena percepção, no fundo, é a que mais provoca as mudanças, né? Se vocês entrarem no site da Compós, procurarem Compós 2018, Belo Horizonte, e forem na página dos anais, e lá está, então, o meu texto para quem quiser pequenas percepções. Imagem nua já é um termo do José Gil. Atmosfera e clima são temas que são muito frequentes aqui no curso. Ponto 3, da fruição. Fruição também está também no texto do Gil, né, e alguma coisa também no texto antigo, né, do Dewey, do começo das pesquisas sobre a arte, né, que vocês imagino que conheçam o John Dewey. Aulas 5 a 7. Eu vou rever um pouco aqui o que foi discutido também no curso passado, que é o seguinte: existe um conceito do belo, né? Existe um conceito do sublime. Esses conceitos são de Kant, né? Do filósofo Kant. Né? Já fizemos uma discussão disso aqui no ano passado, discutindo até que ponto essas caracterizações são ainda hoje, digamos assim, aplicáveis, né? E algumas críticas foram feitas, ainda vou falar um pouco disso hoje. Eu vou repassar um pouco isso, usando tanto esse texto do Gil, quanto alguns outros textos que falam sobre a capacidade de julgar o que é o belo, julgar o que é o sublime, em termos da arte e em termos aqui da comunicação. Mais adiante, então nós temos aqui a aula 8. Epistemologia, a fenomenologia das pequenas percepções ou metafenomenologia, eventos como movimento, crítica da significação. Mais uma vez, o texto do Gil, que vai ser usado para voltando mais para o final, nós vamos ter este autor americano chamado Brian Massumi. Brian Massumi. Eu vou usar 2 livros dele. Eu acho que o Massumi, ele é hoje, dentro do pensamento americano, um dos autores mais, digamos, ele é bastante lido, bastante comentado, e aquele que fala do afeto, aquele que fala da percepção, aquele que fala das intensidades, não só no cinema, mas também na arte em geral. Né? Brian Massumi, na verdade, é um crítico de arte americano contemporâneo, que tem uma ligação muito grande com o pensamento francês. Ele foi um introdutor, digamos assim, do Gilles Deleuze nos Estados Unidos. Ele escreveu um livro que está na página seguinte aqui, que é uma espécie de manual para que o americano compreenda a filosofia do Gilles Deleuze. Né? E a partir disso ele se tornou, nos Estados Unidos, uma figura bastante importante nessa questão mesmo do sensível, da percepção, da emoção, e aqui nós temos a intensidade do corpo, das intensidades e do afeto, né? Que é um conceito também importante aqui no nosso debate. Né? Professor, o senhor vai trabalhar a questão da violência ou não? Não, acho que violência você diz do... Deleuze, depois dos signos. Não. Do Massumi, Parábolas do Virtual, Movimento, Afeto e Sensação, e outro livro, está faltando um livro dele, que está na ementa. E também esse outro, não, é daqui.
que aparece nas últimas aulas, uma discussão que o Massumi faz com o Walter Benjamin sobre a questão da aparência, sobre a questão da imagem, né? Semelhança e evento, a filosofia ativista, empirismo radical, arte política, né? Esse é um tema também bastante frequente, né? Que arte é política, efetivamente, que é um tema que ele vai discutir aqui, o Breno Massumi, e ele aqui coloca exatamente a posição dele, ali que a capacidade efetiva de a arte produzir política está na forma não expressa, na forma não ostensiva, digamos assim, na forma sutil, né? Que aparece aqui no final dos quadros de movimento. Então, o Brian Massumi aqui o evento da semelhança, fica jogado, mas na verdade é semblance and event, né? Semelhança e evento, filosofia ativista nas artes correntes, né? E alguns textos do Benjamin, que ele usa muito, que ele é um autor que se apropria bastante do Benjamin, e que nós vamos trabalhar aqui. Aqui são textos em alemão do Benjamin, mas nós vamos trabalhar principalmente com o texto em que o Walter Benjamin fala sobre a semelhança, ou sobre a aparência. Na verdade, o alemão ele tem uma única palavra para todos esses conceitos, que é a palavra Schein. Schein quer dizer aparência, semelhança, imagem, é tudo mais ou menos parecido. E o Walter Benjamin trabalha um pouco com isso, né? E o Brian Massumi vai discutir isso. Então, a ideia deste curso é trazer novos autores. Trazer autores que são pouco conhecidos no Brasil, e por trabalharem com a questão da imagem, da arte, do visual, mas não só disso, né? Mas também com outras formas estéticas, né? Eles estão trazendo, digamos assim, um olhar novo, diferenciado, porque existe um problema na área de comunicação, que é exatamente o problema de como trabalhar com a imagem, né? Seja a imagem parada da fotografia ou a imagem em movimento do cinema, né? E existe uma certa lacuna para quem estuda, por exemplo, fotografia, né? Ou algumas telas, né? Vamos pensar um pouco na imagem parada, né? Que nós temos como base, o material de trabalho, de estudo, de debate, apenas alguns textos, seja do Roland Barthes, né? Ou de alguns autores que tentam, de alguma maneira, trabalhar o objeto imagem, né? Mas sempre de uma forma muito aquém do que a imagem permite, né? Então, nós temos essa dificuldade na área, apesar de sermos a área que teoricamente deveria conhecer melhor a questão da comunicação visual, né? Mas nós temos exatamente essa dificuldade em encontrar um instrumento para dar conta disso, né? Isto é um tema complexo, exatamente pela própria complexidade do visual, né? Que o visual, como diz o Flusser, ele não tem profundidade, né? Não dá para você fazer um tipo de imersão e meio que fazer uma dissecação disso, né? O visual é muito do impacto, né? É muito da cena que mexe com você, que te abala ou te atravessa, como fala Barthes, né? Então, é todo digamos assim, uma preocupação acadêmica de dar conta de um objeto que escapa o tempo todo, que não se deixa apreender, né? E esse é um pouco o dilema da área, né? E aí nós temos, então, eu estou buscando, né, pessoas que tragam um olhar, né, talvez um pouco mais, que nos dê luzes, né, em relação a essa questão, exatamente por haver esse vazio, essa lacuna. Agora, em relação ao cinema, que é, digamos, arte em movimento, né,
existiu a grande pesquisa do Gilles Deleuze, que está nos livros Cinema 1 e Cinema 2, né, que vocês devem conhecer, que ele comenta um pouco da história do cinema, pelo menos até o neorrealismo, ou as coisas que ele viveu na época em que ele estava vivo, né? Em que ele, no primeiro livro, ele vai trabalhar no cinema como imagem e movimento, e no segundo, imagem e tempo, né? Que ele localiza uma mudança radical na trajetória do cinema a partir da imagem e tempo. Mas estamos falando de um estudioso do cinema, né? que não pegou tudo isso que aconteceu no século XX, em termos da imagem, né? Então há aí outra vez uma lacuna teórica muito grande, né? Que nos deixa um pouco perplexos em relação a o que fazer com a questão do filme, né? E quando eu trabalho com esse tipo de tema, o assunto, né, há sempre aquela questão de que, pelo menos da minha perspectiva, não se faz nenhum tipo de análise técnica do cinema, né? O olhar é sempre em relação ao que o cinema, ou o que a imagem, ou o que a comunicação provoca em nós, né? Qual é o tipo de efeito, ou de efeito de impacto, ou de transformação que ela nos provoca, né? Então essa é uma questão, não se trata de estudo de recepção, nada disso, né? Mas é mais um campo que está mais perto da filosofia, da fenomenologia, do que das teorias antigas de comunicação, né? Estudo do que a comunicação provoca em nós, né? Um pouco essa a busca, né? Já que é exatamente a partir disso que a gente pode saber exatamente qual é a qualidade da comunicação que a gente está vivenciando. Então esse aqui é o programa. Eu vou tirar isso de tela. Eu vou então passar de uma forma bastante, digamos assim, rápida. Eu acho inclusive não vou conseguir dar conta disso tudo hoje. Esse livro aqui ele tem 126 páginas, por enquanto, né? Na verdade, ele trabalha com acolher, vivenciar e fazer sentir, né? O que significa que são os dois planos da comunicação. Um plano é mais ou menos identificar o que comunica, mas o que tem mais propensão, capacidade, condição de comunicar, né? Que é o primeiro plano, na verdade, resolvendo a velha questão do que é, afinal de contas, comunicação. E o segundo momento, que é o do vivenciar e fazer sentir, que é o momento de como estudar isso, né? Como pesquisar comunicação, né? Esses são os dois planos desta pesquisa minha, que já é uma pesquisa muito antiga, e que vem a cada momento se remodelando, né? Tentando dar conta de todos esses fenômenos que nós vivemos hoje, né? Hoje a nossa vida ela é muito, digamos assim, conduzida por uma série de aparelhos, de objetos, de gadgets, né? Que fazem parte do nosso cotidiano. Nossos telefones, celulares, iPhones, que estão presentes em todo momento na nossa história, no nosso cotidiano, no nosso trabalho, na nossa subjetividade, dando a impressão, né, de que ocorre uma intensa comunicação, né? Digo isso porque há uma confusão em termos dos conceitos, né? As pessoas, na verdade, mandam mensagens, mandam fotos, mandam vídeos, e então se creem em plena ação da comunicabilidade, ou seja, acham que estão em plena comunicação. E eu sempre digo que não, na maioria das vezes não está acontecendo nenhuma comunicação. Na maioria das vezes o que está acontecendo é apenas uma conexão, um envio
de dados, né? Cruzamento de dados o tempo todo, parece que as pessoas hoje necessitam disso, isso parece que é uma decorrência do nosso momento, mas comunicação efetivamente é muito rara e muitas vezes até quase que impossível, né? E o que ocorre, ao contrário, apesar de tudo isso, é uma grande solidão, né? Das pessoas em sua individualidade e também, inclusive, na vida em comum com os outros. Ou seja, parece que a quantidade de equipamentos e aparelhos e técnicas que nós temos, no fundo, iludem quanto a uma certa sociabilidade que, na verdade, mais inexiste, né, do que está aí, né? Bom, essa é uma das questões que eu tenho falado nesse primeiro ponto aqui do acolher, né, que é o ponto do que é efetivamente a comunicação e como ela se realiza. Mas existe uma outra preocupação, principalmente para quem faz pós-graduação, que é uma preocupação eminentemente acadêmica de como eu posso estudar isso, né? Como eu posso estudar as coisas que estão em constante fluxo, em constante movimento, em constante transformação. A academia, ela está sempre um passo atrás, ou até mais de um passo, vários passos atrás do que hoje é esse desenvolvimento tecnológico, né? As tecnologias, elas se sobrepõem umas às outras muito rapidamente, e o pensamento, a reflexão sobre isso vem muito tardiamente. Há um problema de fase, né? Há uma defasagem em relação ao que se cria e o pensamento e o estudo e o debate sobre isso, né? Que também, de alguma forma, faz parte disso. Bom, nesse primeiro capítulo, né, eu primeiro estou definindo um pouco o que é o sutil, o que é o sensível na comunicação, né, dizendo que o sensível, né, são aquelas coisas muito imperceptíveis, às vezes, discretas, pequenas, no nosso agir cotidiano, na nossa percepção do outro e do mundo, né, na maneira como nós vivemos, e que, mesmo sendo discretas, às vezes até insondáveis, elas nos fazem perceber algumas coisas, né? A arte tem um pouco essa aspiração, né? De uma forma, digamos assim, menos ostensiva, né? Trazer algumas coisas para a nossa sensibilidade que nos fazem pensar, que nos fazem repensar algumas coisas, que nos fazem mudar nosso posicionamento, né? A arte, mais do que a informação, do que o jornalismo, do que o noticiário cotidiano, que na verdade serve mais para nos atualizar em relação a coisas, mas eu sinto que o estético, né, o campo da sensibilidade, ele tem mais essa capacidade, essa propensão a nos fazer pensar, nos fazer sentir por processos muito sutis, muito delicados, seja através de uma pequena frase, através de um pequeno gesto, através de uma pequena imagem que de repente nos capturam, né? E nos fazem sair da nossa indiferença, sair do nosso cotidiano e provocar alguns pensamentos. Eu digo, quando acontece isso, então ocorreu a comunicação, né? A comunicação ocorre quando os fatos que estão aí ao nosso redor, eles têm essa capacidade, né, de nos tirar dessa nosso fechamento, nosso ensimesmamento, né, e nos fazer, de fato, pensar alguma coisa. Nesse sentido, Deodato chama a atenção para a questão da violência, né? Gilles Deleuze diz: comunicação é algo que violenta nosso pensamento, violenta a nossa paz, violenta a nossa tranquilidade. Se ela conseguir isso, então ela foi bem sucedida, né? Ou seja, é um sentido da violência, um sentido da violência que
nesse aspecto é sancionado. O Baudelaire, vocês conhecem que o Baudelaire tem um conceito de arte, né? O Baudelaire dizia: arte é aquele objeto que é presente no momento, ou seja, ele é passageiro, ele está acontecendo agora, ao mesmo tempo ele tem um toque de eternidade. Ele é ao mesmo tempo essa conjunção entre o transitório e o eterno. Mas, em Flores do Mal, Baudelaire vai dizer: não, não é só isso. A arte tem que ter uma dose de veneno. Uma dose de veneno. É alguma coisa que envenena a nossa paz, vamos chamar assim, né? Tem que ter aquele tipo de componente, né? Componente que quebra, que transforma exatamente essa nossa tranquilidade. Então, é preciso um pouco isso, né? E esse veneno, né, seria este sensível, né? Seria aquilo que, de repente, a gente sente mentalmente, que fala: eu acho que eu já não penso mais desse jeito, acho que eu já mudei um pouco a minha concepção. É uma mudança sutil no nosso modo de pensar que acontece, né? A gente sente intimamente, né? Eu acho que eu já estou pensando diferente nessa questão. Estou pensando diferente porque algo de sutil e de sensível foi conduzido por um processo comunicacional, seja uma imagem, seja um texto, seja uma representação, seja uma forma, uma apresentação estética ou coisa assim, que sem que eu me desse conta, mexeu comigo. Você já conseguiu atravessar um pouco a minha própria censura. Freud dizia que a gente tem um esquema muito rigoroso de censura. Nós censuramos as palavras que nós falamos e nós censuramos as coisas que nós recebemos do mundo. Ou seja, o ego ele tem esse tipo de sistema de travamento das coisas, né? Por isso que a gente só busca as notícias naqueles veículos que estão sintonizados com o que a gente pensa, né? Existe aí uma certa afinidade muito clara entre a nossa fonte de informação e a nossa própria posição em relação às coisas. Ora, é por isso que não é por aí, né, que as coisas se transformam, mas se transformam exatamente por aqueles mecanismos que conseguem furar esta barreira e que são sutis, né, e que na arte principalmente, ou na ficção, nós não somos tão criteriosos na forma de censurar aquilo que chega até nós. Simplesmente nós acolhemos mais facilmente. E por isso a arte é a forma mais eficaz. Então o sutil ou o sensível é isto, né? Essa coisa que é dificilmente capturável, né? Que ela é algo bastante inapreensível, né? Irrastreável, né? Que é aquilo que forma um pouco o nosso universo, mas que está um pouco diluído, né? Diluído em sensações, em emoções, em vivências que a gente passa e que atuam sobre nós, mas dentro deste véu, né? Dessa coisa diáfana, né? Que nós não percebemos, mas que de alguma forma conseguem varar esse nosso paredão da censura. Bom, nesse primeiro capítulo aqui eu faço uma revisão de algumas ideias que eu tenho da comunicação. Primeiramente, pelo fato de que nós vivenciamos ao mesmo tempo uma duplicidade entre repetição e aspiração, ou repetição e aspirações, né? Considerando que a nossa vida cotidiana ela é muito marcada pela repetição, né?
nós temos rotina, né? Nós fazemos as mesmas coisas, nós repetimos o nosso mesmo hábito todos os dias. E para isso serve, por exemplo, todo o aparato informativo, né? A informação serve para nos estabilizar, para que nós nos situemos no mundo do que está acontecendo agora, mas também na previsão do que vai acontecer durante a semana, o mês, etc. De certa maneira, todo o sistema informativo tem essa característica de nos deixar mais seguros, de certa forma, de nos assegurar, além de organizar a nossa agenda, mas também de preservar nossas posições, nossos posicionamentos e a nossa própria estabilidade. Mas isto é algo que também não nos satisfaz, porque ao mesmo tempo também existe uma demanda, né, por outras coisas, por coisas diferentes, né? E aí entra uma categoria chamada desejo, né, que é o que faz com que a gente saia também em busca de outras coisas que nos abram um pouco mais o campo e a nossa própria vivência. Nós vivemos então nessa polarização entre os dois lados, e essa polarização ela é contínua, né? Nós nunca vamos só ficar nas repetições, porque este é um esquema, digamos, chamado pensamento conservador, né? Que é o pensamento que, na verdade, rejeita todos os tipos de abertura para o exterior, né? Que é um pensamento fechado em si mesmo, e que ignora e nega exatamente aquilo que se chama alteridade, né? Que é o conhecimento do outro, daquilo que não sou eu, né? E a partir disso a diluição de todos os tipos de clichês, de ideias preconcebidas, de preconceitos, de estereótipos. O pensamento conservador, ao contrário, ele se fecha em si mesmo, né? E na verdade ele se autoabastece exatamente com esse autocentramento e com as formas de ruptura com o exterior. Um pensamento não conservador seria aquele, ao contrário, que está sempre disposto a entrar em diálogo com a alteridade, com aquilo que não é ele mesmo. Então, quando eu falo, nós oscilamos permanentemente entre dois mundos, né? O mundo da repetição, que é o mundo da nossa contínua realimentação de informações, e também com o mundo das aspirações, daquilo que nós gostaríamos, daquilo que nós desejamos, e que de certa forma é o motor, né? O que nos move é esse outro lado, é o mundo da fantasia, dos desejos, das expectativas, das esperanças, que move e que na verdade abastece esse outro mundo que é o mundo da repetição. Então, um pouco dessa lógica, dessa dialética entre repetição e aspirações, é um pouco que alimenta um pouco o começo desse texto. Numa certa altura eu comento também uma afirmação do Barthes, do livro sobre da teoria do romance, né, do Barthes, o prazer do texto, chama o livro. Né? O prazer do texto é um dos livros que Barthes escreveu em volta dos anos 1970, em que o Barthes faz uma diferença bastante clara entre dois tipos de literatura, né? A literatura do prazer e a literatura da fruição, né? A literatura do prazer é uma literatura que agrada as pessoas gostam, elas passam um bom tempo ali, elas se divertem, elas têm um gosto, elas vão lendo, elas são atraídas, são magnetizadas pela literatura e se envolvem na trama de uma maneira plena. Mas, diz o Barthes, mas existe uma outra literatura, que é a literatura da fruição. A literatura da fruição, que eles chamam de jouissance, né? Em oposição do prazer, a literatura da fruição é diferente, ele fala. A literatura da fruição, ela abala, ela desestabiliza,
ela faz com que você, ao ler, você se sinta mal, incômodo, né? É uma coisa que até te deixa um pouco assim, meio com o chão um pouco seguro, né, no que você está pisando. Mas é essa, efetivamente, diz o Barthes, né, que é a literatura que promove em você esse tipo de do choque, né, esse tipo de reflexão, né. De alguma forma, o que o Barthes fala lá nessa época do prazer no texto, né, é um pouco essa dualidade, né, que eu estou falando aqui, né, a dualidade entre aquilo que apenas nos conforta, que é mero entretenimento, que é mero passatempo, apesar de ser agradável, né, como muitas coisas que nós temos aí na nossa vida, esses espaços de comunicação, né, e aquilo que não é tão agradável, né, mas que ao mesmo tempo nós não deixamos, não abandonamos, né, nós vamos até o fim e que, terminada a leitura, nós sentimos que aquilo aquilo interveio em coisas nossas, né, e nos provocou algumas coisas diferentes. Então a fruição vai um pouco no lado do que eu estou chamando aqui de comunicação, né, desse tipo de olhar, né, sobre uma coisa que pode ter dois tipos de resultados, né? Eu acho que esse esquema que o Barthes fez para o livro e para a literatura, ele é perfeitamente aplicável para qualquer tipo de comunicação, né? Ou seja, que qualidade de comunicação é esta que eu agora acabei de vivenciar? Seja num espetáculo artístico, numa dança, seja numa exposição, seja num livro que eu acabei de ler, seja numa palestra que eu assisti. Ou seja, o que aconteceu aí, né? Que tipo de reverberação, né, ocorreu dentro de mim a partir disso que eu assisti. Essa é a questão, né? Essa é a questão que me envolve, me incomoda, me atrai, né? Como ou o que este objeto estético ou cultural ou ficcional provocou em mim, né? Provoca em mim, né? Porque essa provocação não é sempre a mesma. Eu posso ter sido provocado 10 anos atrás por algum filme que eu assisti e que eu vou assistir hoje outra vez, eu tenho uma relação totalmente diferenciada com isso. Nós mudamos, né? O filme é o mesmo, em princípio, né? Mas nós já somos diferentes. Então a nossa relação com a comunicação ela muda a cada momento, né? Com cada objeto diferenciado, e isso é o que marca exatamente essa história de que comunicação é sempre um movimento, né? Sempre uma coisa em contínua mutação, né? Em contínua transformação, e que a cada vez ela vai exigir um olhar diferenciado. Por isso que estudar comunicação é sempre uma coisa muito associada ao momento em que se vive aqui, né? O momento em que hoje eu assisto um filme ou uma peça teatral, a minha relação com aquilo que está sendo passado na minha frente vai ser muito diferente do que a mesma coisa passada algum tempo atrás. Na peça teatral, é claro que a própria performance dos atores, né, vai ser diferente porque são seres humanos. No filme não acontece isso, porque ali já está uma coisa fixa, registrada, né? O filme não permite alteração, é aquilo. Mas nós vamos sentir sempre diferentes, nos vamos sentir sempre diferentes em cada um desses momentos. Bom, eu vou só dar uma pequena introdução aqui a um outro tema que começa esse livro aqui, na verdade, quando ele começa a falar de alguns autores, e eu trabalho aqui na questão sensível com alguns filósofos, e vou dar apenas uma pequena informação para os que não conhecem sobre o que
se falou e o que se tem sobre a questão da capacidade de julgar. Como julgar um objeto estético, né? E isso a partir do que falou o filósofo Kant. Kant dizia o seguinte: belo é sempre alguma coisa que você percebe somente se você não tiver nenhum interesse particular na coisa. Ou seja, quando a coisa espontaneamente aparece para você e te agrada. Mas não só isso. O belo, para ser o belo, ele tem que ter um certo tipo de conjugação com um certo parecer igual das outras pessoas. Ou seja, o belo, ele precisa, para se justificar, de uma certa generalidade, de uma certa... que precisa ser mais ou menos compartilhado pelos demais. Porque Kant acha, é de opinião, que o belo é alguma coisa que deve ser, digamos assim, belo para todos, não só belo para mim, porque senão ele seria apenas agradável. O conceito de belo, para ele, exige uma certa oficialização, vamos chamar assim, né? Uma certa universalização subjetiva e uma certa unanimidade. E isso vem do fato, segundo ele, que as pessoas vivem, têm um certo instinto gregário, né? As pessoas estão juntas, participam juntas, então, para que uma coisa seja considerada bela, ela tem que, de alguma forma, ser validada, né, compartilhada pelos outros, né? Porque geraria em todo mundo o mesmo, digamos, estado de ânimo, de um certo prazer em observar a coisa. Bom, ele usou para isso um conceito chamado senso comum. O conceito de senso comum de Kant não é o conceito que a gente usa normalmente, né? Porque a gente usa o conceito de senso comum mais para uma certa forma depreciativa, né? Ele diz, não, o que justifica o belo é exatamente o fato de que todos, né, sentem a mesma coisa pelo mesmo objeto, um certo caráter comunitário. E o belo, ele próprio, funciona como algo que é uma espécie de cola para toda essa comunidade, para toda essa sociedade, né? E aí seria então um dos componentes desse quadro. Ele é, portanto, uma sensação, uma percepção social generalizada de algum objeto. E o que caracteriza o belo, diz o Kant, é que ele atende àquilo que se espera dele, né? Ou seja, há uma certa finalidade, né? Então, se diz, por exemplo, um corpo pode ser belo, né? Um corpo vai ser belo se ele dá conta daquilo que se espera como um corpo, digamos assim, que atende, né, uma certa expectativa em termos de proporções, de estaturas, de vínculos entre as diversas partes, né? Ele diz, uma ave que tem apenas um olho, ela não vai ser bela porque ela quebra um pouco o regime, digamos assim, da simetria, né? Um quarto que tem uma parede que desce torta também não pode ser bela porque vai quebrar um pouco o regime da simetria. Então, para ele, o critério do belo vai ser tanto esse critério da correspondência a uma certa finalidade, quanto um critério puramente interno. Uma flor é bela porque é bela, diz ele, né? Que não, na verdade, ela apenas atinge esse tipo de perfeição formal. Em contraposição ao belo, ele vai criar uma outra categoria que é o sublime. Ele diz, o sublime é diferente do belo. O belo é um prazer que nós temos para olhar certas coisas, mas é um prazer passivo, meramente contemplativo.
um prazer de certas coisas que nos agradam. Tá. O sublime é diferente disso. O sublime, ele não está lá para ser belo, mas ele nos provoca algum tipo de inquietação, né? O sublime, por exemplo, são certos fenômenos naturais, certas composições da natureza que são grandiosas demais, tem uma amplitude muito grande. Isso, diz ele, nos abala, nos supera e exerce ao mesmo tempo atração e repulsa. Quer dizer, o sublime é um tipo de, não sei se posso chamar isso de beleza, mas digamos assim, é algo que tem um efeito quase que oposto ao belo, né? Quanto belo é contemplação serena, lúdica, prazer positivo, o sublime é alguma coisa um pouco mais, digamos, portentosa, né? Mas que tem a capacidade de dinamizar nossas forças vitais. Isso é muito interessante, né? Ele diz, a partir do sublime, a nossa capacidade imaginativa se expande. Apesar de ser alguma coisa que, no princípio, até nos incomoda, né? Nos choca, nos abala, ele tem essa capacidade. Ele diz, é um não poder que desvenda em nós um poder ilimitado. Por essa dualidade que ele cria entre esses dois conceitos de belo e sublime, a gente deriva que, então, é mais interessante o sublime do que o belo, né? E que, mais do que isso, o sublime, provocando essas nossas forças vitais, age também em função da nossa própria mente, nosso próprio pensamento. Portanto, né, ele tem uma força, uma capacidade motriz dentro de nós que interfere, inclusive, em nosso modo de pensar. Essa dualidade eu comento aqui nesse texto também, né? E também comento depois algumas críticas, né, a esses conceitos kantianos de belo e de sublime, né? Mas que, de alguma forma, num certo tempo, dirigiram a nossa própria concepção do estético, né? Durante muito tempo, a apreciação do estético estava muito marcada por essa dualidade, por esses conceitos kantianos, que, no fundo, são conceitos idealistas, né? São conceitos que imaginam uma certa natureza humana mais ou menos uniforme na apreciação das coisas, o que não é o que acontece, né? A gente sabe que, na verdade, os fatos da natureza, eles são relativos, né? Dependem de muitas formas de se pensar, mas isso é uma outra questão, que eu vou comentar depois aqui do nosso intervalo. De qualquer forma, depois do Spinoza e dos primeiros pensadores, a primeira sistematização dessa questão do estético veio com Kant, mas é preciso sempre considerar que isso foi apenas o começo de uma reflexão sobre o objeto estético, o objeto sensível, o objeto da arte e da comunicação. Que daí para frente muitas outras transformações ocorreram e, inclusive, o nosso julgamento hoje, né? Hoje em dia não se fala muito em obra de arte, né? Esse é um conceito que meio que desaparece, está em desuso, porque não existe mais obra de arte, né? Existem fatos estéticos, né, que podem ser imagens urbanas, né, que podem ser manifestações populares, que pode ser todo um movimento de um certo espaço urbano. Tudo, em princípio, pode ser estético. Então não existe a obra de arte. A obra de arte era aquela obra que ficava no museu, que você simplesmente reservava um espaço para que as pessoas observassem o que é arte, né? Mas chegou um momento em que isso implodiu, né? Porque que é só aquilo, né? Tem a ver com estético, né? A palavra estético
vem do grego, né? Vem do estésis, do grego, que significa sentir. Né? O oposto do estético é o anestético, que produziu a palavra anestesia. Anestesia significa o não sentir. Né? O estético é o fato de sentir o mundo. Então, ao invés de a gente pensar hoje em termos de uma arte, né, de uma obra de arte, a gente pensa no estético, porque sentir o mundo está distribuído por aí em todas as possibilidades, não só naquele determinado objeto, que uma hora foi uma estátua, outra hora foi uma tela, outra hora foi uma construção, ou seja, o estético ficava meio que aprisionado em certos monumentos, certas obras, né? Enquanto que no século XX isso mudou, né? Para que o estético saísse, talvez por obra do Duchamp, saísse da galeria, saísse do museu e ganhasse as ruas e todos os espaços. A partir daí, então, tudo pode ser estetizado, tudo pode fazer sentido, né? Que é o nosso tema e nosso objeto. Bom, eu acho que vocês já estão cansados, então vamos fazer uma pequena pausa. Café?